família, hoje eu tô demais, tô com a corda toda, galera. Família, quero bater um papo com vocês sobre contratações, possíveis contratações. E te digo mais, tô ficando mais empolgado agora com a contratação, tá? Tô ficando mais empolgado agora e eu vou falar por quê pra vocês. Vem comigo que eu te conto tudinho. Diga lá, mano velho, mais uma vez, obrigado pelo carinho da presença, sempre muito bom tê-los por aqui e já chega com aquele dedo nervoso, batendo no like, ativando o sininho, se inscrevendo no canal, fazendo aquela parafernália toda, tudo 0800, aqui não paga nada, dá essa moral pra gente, desde já muito obrigado, irmão, obrigado mesmo. Olha só, eu quero comentar sobre reforços, sobre alguns assuntos que tá rolando por aí, mas quero reforçar aqui, de imediato, ok? De imediato. Tá acabando a janela de transferência internacional. Dia 3 de março, fecha a janela. Ai, o Fluminense não contratou centroavante, eu vou pular da ponte. Porra nenhuma. Se contratou, contratou. Se não contratou, eu vou apoiar os jogadores que lá estão, porra. Deixo bem claro. Não tem essa da porrada na diretoria porque não contratou jogador de fora. Eu, particularmente, eu acho que botam pilha errada na nossa torcida para ela poder fazer vexame, para ela poder atacar o clube. Eu acho sacanagem. Por exemplo, botaram pressão do cacete, Boanga, que o Boanga vem, que o Boanga quer vir, e Boanga virou Deus do Fluminense sem nunca ter jogado aqui. Qual era a minha postura desde o início? Eu só vou falar que o cara é bom, que é importante quando ele estiver aqui, quando ele mostrar resultado aqui, quando ele vestir a armadura e dar conta do recado. De véspera, tô fora, não dou moral. Não dou, cara, não posso dar moral. Tem que dar moral pros nossos, porra. Tem que acabar com esse negócio de fazer a cabeça da torcida que o que presta são os que estão nos outros clubes. O que presta é o que está no nosso grupo, é o que pode ajudar o nosso clube, porra. É eles que tem que ter moral. Aí tá aí agora. Ah, que o Boanga quer vir pro Fluminense. Falou que quer vir. Ele tá louco pra vir, ele tá brigando pra vir. Tá lá, Boanga renovou o contrato até 2028. Já deixou alinhado para renovar até 2030. E aí? E a cara de babaca de quem ficou puxando o saco do cara? Ah, isso não conta. Aí é normal. Fazer o torcedor fazer papel de palhaço é normal. Quem ficava lá na rede social do cara lá, oh, maravilhoso, vem, que não sei o que, papapá. E aí? Porra, irmão, não leva mal não? Nessa eu não caio. Eu dou moral pros nossos atletas. E nós temos que fazer o mesmo, família. Eu penso desse jeito. Eu penso dessa forma. Ok? Esse papo do Boanga pra mim é para expor como é que forçaram uma barra para a torcida fazer papel de bobo. Para mim, os torcedores que foram lá na inocência acabaram fazendo papel de bobo. Vocês valorizaram o jogador do time adversário. O cara lá, com toda a valorização que vocês deram, o cara renovou o contrato, ganhou aumento, e daqui a 2 anos já vai renovar automaticamente, vai ganhar mais aumento. E a gente aqui? Então eu peço pra minha rapaziada acordar. Para de ir na pilha dos outros. Vá na sua convicção. Ouça todos os lados, mas a conclusão tire por você e não pelos outros. Ok? Esse é um apelo que eu faço à torcida tricolor, a cada um de vocês. Tire a conclusão que você achar que é melhor para o clube. Eu tenho certeza que essa é a sua intenção. Mas não se deixe influenciar pelos outros. Ouça um, ouça outro. Se um falou que a letra B, o outro falou que a letra C, você que vai ver qual o melhor. Isso, o que vai beneficiar o seu clube de coração. É essa opção que você vai escolher. Eu penso dessa forma, ok? E gostaria de saber qual a sua opinião sobre isso. Tudo bem? Vamos lá. O Fluminense está aí, de tanto fazer impressão na diretoria para trazer um jogador. Tem que trazer um jogador, vai fechar a janela e não vai trazer. E quem me acompanha aqui sabe que eu já falei. Alô, minha diretoria, para com essa palhaçada de ir na pilha dos outros.
porque ela está correndo atrás de jogador lá de fora, vai trazer o jogador, essas mesmas pessoas que estão botando pilha na diretoria, quando esse jogador chegar aqui, elas vão ser a primeira da porrada na diretoria do mesmo jeito. Não, mas a gente queria o Benzema, a gente queria o Lewandowski, a gente queria o Boanga, a gente queria o Bambambam do tchá-tchá-tchá, a gente queria o cara que resolve. Pô, irmão, o único que resolve é Deus. Vai contratar Deus? Eu acho que é meio caro, hein? E ele não se vende por dinheiro. Como é que vai fazer? Eu já falei para vocês que não existe jogador que resolve. Existem jogadores que podem resolver ou não. Futebol você não tem essa certeza. Eu não vou falar isso pro torcedor. Ó, o jogador tal se vier resolve. Porque não existe. Eu estaria enganando a minha torcida, pô. Você não tem como ter essa certeza. Não tem como. Eu falo desde sempre. Os atacantes, o centroavante melhoraram esse ano porque o esquema tático mudou. Hoje você vê os nossos centroavantes jogando de centroavante. E eu repito, eu acredito até na subida de produção do Cano. Quando o Cano chegar, ele vai voltar a botar a bola para dentro. Por quê? Ele vai jogar de centroavante, na área, onde é dele. Não vai ter esse negócio do Cano tá cobrindo o lateral, tá cobrindo o volante. Acabou isso, graças a Deus. Se vier um centroavante de área, é o que a gente precisa, beleza. Eu já falo isso há muitos anos. Desde 2024, desde a época do Diniz que eu falo isso. Nós não temos um centroavante de área. Nós precisamos de um Tuta, de um Magrão, de um Washington Coração Valente, um Washington Negão. A gente precisa de um centroavante com esse perfil. Nem para ser titular, para fazer parte do elenco. Aí vem uma coisa que eu respeito, mas eu não concordo. Zubeldia pediu a contratação do Ávalos, Gabriel Ávalos. E o Fluminense está em negociação lá, 3 milhões de dólares, quase 15 milhões de reais. Parece que vai sair a negociação que o Ávalos vai vir para o Fluminense. Upgrade fantástico na carreira do cara. 35 anos? Ainda vai dar um contrato absurdo de 3 anos? O cara vai até 38 empregado, ganhando bem? Respeito. É um pedido do Zubeldia. Respeito. Torço para se chegar realmente, para que mostre que veio, que jogue muito, que ajude o clube, faça gols, conquiste títulos, show de bola. Eu não vou torcer contra. Mas aí, cara, tem uma situação que me incomoda muito, muito. E que eu vejo pessoas que fingem defender essa causa e fica nítido que não defendem. Só usam a causa para reclamar da diretoria. É verdade, só usam essa causa para reclamar da diretoria. Vamos lá. Eu vejo muita gente reclamando aí que o Fluminense... vendeu o Arthur, garoto novo. Vendeu o Isaac, garoto novo. Vendeu fulano, garoto novo. Olha lá, não bota para jogar, fica abrindo mão da base, que não sei o que, papapá. Porém agora, quando pinta a oportunidade para dar chance pro garoto da base, eles não dão. E essas pessoas que acusam a diretoria são as primeiras a virarem as costas pro moleque da base. E eu provo. Eu não vejo nenhum deles pedir oportunidade pro Kevin. Centroavante, 20 anos, grandão. Que eles estão na cabeça deles, centroavante tem que ser craque. Vocês já pensaram se em cada posição tiver um craque? Hein? Já pensaram? E outra coisa, centroavante não tem que ser craque. Centroavante tem que ser goleador. Tem que ser o cara que bote a bola para dentro. Centroavante não faz gol feio. Feio é não fazer o gol. Centroavante tem que fazer gol de barriga, de joelho, de orelha. Dane-se, ele tem que fazer o gol. Não precisa ser craque. Ele tem que ser eficiente. O centroavante, o time tem que facilitar a vida dele. Porque ele é o mais indicado. É o que tem a maior capacidade de botar a bola para a rede. Então esse é o histórico do futebol. Os jogadores facilitarem a vida do centroavante. Mas
que eles querem é jogadores internacionais. Então você tem o Kelvin na base, que é um centroavante bom, grandalhão, bom no jogo aéreo, 1,83. Foi artilheiro por todas as categorias de base que passou. Vai estar explodindo no profissional. Essa é a hora do Zubeldia. Não é dar titularidade pro garoto, é dar oportunidade. Que contrate o jogador lá de fora, mas que bote o moleque no profissional. Por quê? Vamos ter uma porrada de competição. O moleque pode ser útil em determinado momento. Eu vejo ele levar o Kevin Samuel para o banco. Mas quer poupar o John Kennedy e não bota o garoto. Para que levou, pô? Eu vejo uma dificuldade imensa, não vou dizer maldade, mas eu vejo uma dificuldade imensa do Zubeldia em dar brecha para garotos novos. Agora, eu não culpo o Zubeldia só não. Eu culpo a minha diretoria. Eu já falei várias vezes. Inclusive, eu fiz um vídeo falando sobre a base. Na minha concepção, a diretoria tinha que fazer duas coisas. Primeiro, o terceiro jogador de cada posição tem que ser da base. Temos o exemplo lateral direito. Nós temos o Samuel Xavier, temos o Guga, temos o Júlio Fidelis, que é da base. Então, a hora que não puder contar com o Guga ou com o Júlio Fidelis, que a diretoria tem que ter obrigação de fazer duas coisas. Primeiro, bote o garoto da base para jogar. Não, vou improvisar, vou botar o Hércules ali. Negativo, bota o garoto da base. Ele está aguardando essa oportunidade há muito tempo. Ah, mas é final de Libertadores. Não interessa, bota o garoto. A diretoria tem que obrigar o treinador a fazer isso. E a diretoria tem por obrigação também falar para o treinador: você não tem responsabilidade nenhuma sobre a atuação do garoto, ok? Mas o garoto é da base, tem potencial e está aí. Pode botar o garoto. Você tem total apoio, tem total liberdade, bota o garoto. E tem que fazer isso, cara. Aí antes que alguém fale assim, pô, mas você está interferindo na escalação do time. Não, não é interferir na escalação do time. Isso é um acordo predeterminado. Porque se o garoto está na base, está ali, sobe profissional. Quando ele sobe profissional, cara, não pense você que o sonho dele é ter a brecha. O sonho dele é ter a brecha. Ele não pensa em outra coisa. Isso é uma certeza, não é um sonho. É certeza, eu quero uma brecha. Aí quando pinta a brecha pro garoto, tu vai improvisar e não vai botar o garoto? Aí depois vai falar: o garoto está desinteressado nos treinos. Aí daqui a pouco vai mandar para time pequeno. Aí daqui a pouco o moleque arrebenta, vai para outro time. Aí vão falar mal da diretoria que mandou o garoto embora. Mas na hora de apoiar o garoto, você fingiu que não viu porque queria jogador internacional. Vou dar um exemplo para vocês de um lance que está acontecendo hoje no Fluminense. Hoje. Que eu acho, assim, que ilustra bem o que eu estou me referindo aqui agora. O Zubeldia não estava no Fluminense no ano passado, quando nós disputamos as oitavas de finais da Copa do Brasil. Nós não tínhamos zagueiro, o Renato, o mesmo problema do Zubeldia, e não tem coragem para botar garoto da base. Só botou o Júlio Fidelis e o David Schultz numa oitava de final de Copa do Brasil, porque ele não tinha outro. Se ele não botasse o Júlio Fidelis e não botasse o David Schultz, teria que botar um hidrante e o extintor de incêndio. E não tinha ninguém para botar. Então ele jogou os garotos aos lobos. 2 jogos complicados, contra o Bahia lá e aqui. E os 2 que foram jogados aos lobos voltaram comandando a batilha. Porque os 2 jogaram demais. Tanto o David Schultz quanto o Júlio Fidelis jogaram muita bola, encantou a torcida. E o Renato, de forma absurda, nunca mais deu oportunidade para os garotos.
Nunca mais. E a diretoria, de forma absurda, fecha os olhos para isso até hoje. Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? O Fluminense agora está brigando aí com o Botafogo para contratar o Dantas. Excelente zagueiro do Novo Horizontino e que tem que ser contratado. Bons jogadores, o lugar dele é aqui no Fluminense. E eu apoio essa contratação. Tá? Mas tem um detalhe que me chama a atenção. Qual a idade do Dantas? Você sabe? Não, né? 21 anos. O Dantas tem 21 anos. Aí tem uma pergunta que não quer calar. Depois de tudo que eu falei que está sendo feito com o David Schultz, eu faço a pergunta para você. Sabe qual a idade do David Schultz? 21 anos. Então fica provado que filho de casa não faz, santo de casa não faz milagre. Essa é a impressão que fica. Santo de casa não faz milagre. Isso mostra um certo descaso com os garotos da base. Uma certa repelência aos moleques da base. Eu, de boa, com todos os zagueiros que nós temos ali, hoje eu vejo o James como o melhor deles. Mas eu não tenho medo nenhum em botar minha zaga com Dantas e David Schultz. Eu não tenho medo nenhum, pô. Tem uma porrada de cara aí que fala de futebol, fala de Fluminense, que faz essas sacanagens que eu tô falando, que teria medo porque não tem uma estrela. Eles estavam reclamando do James. Ah, que o James jogou em time pequeno, vai vir pro time grande. Eu quero um outro zagueiro. Irmão, na boa, eu não consigo entender. O Fluminense acabou de estar enrolado com jogadores jovens. Se livrou do La Vega, se livrou do Lescano. Aí vai trazer mais um jogador jovem. Ah, mas como tá no time dos outros, aí é bom. É mais uma prova de que a diretoria segue a cabeça de alguém. Ela não faz trabalho por ela própria. Essa é a dúvida e é a pergunta que eu deixo no ar. Por que valorizar um garoto, bom jogador, que venha para o Fluminense, eu quero que venha. Eu quero os melhores aqui sempre. O treinador que queima a cabeça para botar o melhor em campo. Tá? Mas vai trazer um jogador de 21 anos e tem um excelente jogador de 21 anos que não é utilizado por capricho. Você consegue entender isso? Eu não consigo. Se quiser me ajudar, eu agradeço. Valeu? Família. Obrigado por me acompanhar até aqui. Sempre muito bom tê-los por aqui. Não se esqueça, antes de ir embora, deixa o like. Valeu? Tamo junto, Fusão. Lealdade tricolor. Sempre. David, juntão com você. Obrigado por tudo, moleque. Você é brabo. Tua hora vai chegar, irmão. Leva fé. Até a próxima, família.